22, versos 40 a 44. Lucas 22, 40 a 44. Todos acharam? Amém? Quem não achou, grita aí, me espera. Vamos lá. Lucas 22, 40 a 44. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. Pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais incessantemente, mais intensamente. E o seu suor tornou-se como sangue, como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela palavra do Senhor, palavra esta que é viva, palavra esta que é eficaz, é penetrante. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor nessa noite que essa palavra venha falar conosco, que essa palavra venha confrontar o nosso coração, que essa palavra venha trazer-nos, ó Deus, para o centro da Tua vontade, que essa palavra venha nos levar para mais perto do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, que fala de alguns minutos antes da crucificação ou antes da prisão de Jesus Cristo, esse texto fala de um momento de talvez a maior experiência de Cristo na terra antes dele estar na cruz. Por quê? Porque aqui foi um lugar, Getsêmani é um lugar de decisão. Diga comigo, Getsêmani é um lugar de decisão. Sabe, foi nesse lugar, nesse momento, em que Jesus Cristo decidiu fazer a vontade do Pai e não fazer a dele. Esse momento foi um momento de extremo sofrimento, momento de solidão, momento de oração, momento de intercessão, momento de submissão à palavra de Deus, mas também foi um momento de consolação. Também foi um momento onde Deus trouxe a ele algo sobrenatural, que é a força que ele teve de chegar até a cruz. E hoje nós vamos entender esse momento decisivo na vida de Cristo. Nós vamos entender esse momento onde ele intensificou e mostrou o seu amor intenso por nós, se entregando à morte e morte de cruz. Jesus Cristo enfrentou, nesse momento, tristeza extrema, porque ele estava ali entendendo que ele não estava lutando contra ele apenas, mas ele estava levando sobre si o meu e o seu pecado. Ele teve uma extrema solidão, porque nesse momento foi onde ele falou: Pai, você me abandonou. Na verdade, aqui ele estava representando o meu e o seu pecado, a minha e a sua vida. E por isso ele sentiu solidão. Jesus Cristo também, nesse mesmo momento, nesse tempo de decisão na vida dele, ele orou. Orou ao Pai com humildade, orou ao Pai com o coração livre e sincero. Jesus Cristo foi consolado. Mas depois que ele se entregou, depois que aconteceu tudo o que precisava acontecer na vida dele, ele triunfou. Sabe, todos nós, como homens e mulheres de Deus, temos os nossos dias de Getsêmani. Temos os nossos dias de agonia. Getsêmani significa lugar da prensa. Todos nós temos os nossos dias de sermos prensados. Todos nós temos os nossos dias de estar em intensa aflição. Mas deixa eu te falar algo. Se você mesmo em tempo de aflição, mesmo em tempo de dificuldades, mesmo em tempo de tristeza, se você se humilhar, orar a Deus
e cumprir a vontade dele, o triunfo chegará sobre a nossa vida também. Amém? Jesus entendia que nesse momento, Getsêmani, ele precisava de tomar uma decisão. E essa decisão que ele estava tomando é uma decisão que ele precisava entender que ele estava lutando uma intensa batalha espiritual. Sabe, irmãos? E ele disse o seguinte: Pai, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus reconheceu que ele estava no campo de batalha. A mente dele, se não tivesse totalmente ligada à mente do Pai, se Jesus Cristo não tivesse totalmente submisso a Deus neste momento, ele não conseguiria passar por tudo isso. Jesus sabia que ele estava enfrentando ali a maior guerra da sua vida. Ele sabia que ele estava enfrentando ali uma guerra entre morte e vida. Ele sabia que ele estava enfrentando uma guerra entre ódio e entre o amor. Mas ele sabia que esse cálice não poderia passar por ele. E na oração ele é bem sincero, ele abre o coração dele para Deus e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Esse cálice está difícil de tomar. Esse cálice está complicado. Mas todavia, por favor, não faça a minha vontade. Que a vontade do Senhor seja feita na terra, assim como ela é feita nas regiões celestiais. A pergunta que eu te falo, que eu te pergunto hoje, que eu quero te fazer: qual é o cálice que você precisa tomar nesses dias? Sabe, irmãos, eu quero te dizer, hoje é dia de uma decisão na sua vida. Porque existem alguns cálices que nós precisamos tomar, mesmo sendo cálices difíceis. É o seu ministério, é sua vida particular, é seu trabalho. Não importa aonde seja, você precisa tomar uma decisão. E para que essa decisão que você precisa tomar seja uma decisão assertiva. Que é isso? Parou? Para que essa decisão seja uma decisão assertiva, é muito importante que você entenda que a oração ela é importante na vida do homem. Porque a oração ela nos mostra estratégias de guerra. Irmãos, é na oração que Deus nos dá estratégias para poder vencer o maligno. É na oração, em uma conversa sincera com Deus, aonde nós precisamos falar tudo aquilo que nós falamos com Deus e Ele nos dá estratégias de guerra para que nós venhamos vencer essa batalha espiritual que nós estamos passando. E preste atenção, quando eu digo oração, não é conversar com Deus igual você conversa com o seu vizinho no elevador do prédio. Sabe aquela conversa de elevador? E aí, como é que você está, vizinho? Tudo bem? Sua família está legal? Seus meninos estão bem? Tal. A hora que chega no andar, Deus abençoe, até mais. Não. Não é esse tipo de conversa com Deus. Em todo o texto do Novo Testamento, nos evangelhos sinóticos, nós vemos que Jesus Cristo sempre, no entardecer ou no início da noite, ele retomava, ele saía de onde ele estava e iria falar com o Pai. Porque ele sabia que se ele não fizesse isso, ele como homem, ele não conseguiria passar por tudo que ele passou e viver o que ele viveu. Se Jesus Cristo, o Deus encarnado na terra, precisava de orar ao Pai, precisava de buscar a Deus direção, e ele disse isso, ele falava: tudo que eu falo porque eu escutei de meu Pai. Tudo que eu faço porque ele me ordenou. Eles perguntavam para ele: mas para que você tem que passar por tal lugar? Não é totalmente fora de mão você passar para ele. Ele falava assim: porque está escrito a respeito de mim que eu necessito passar por esse lugar. Jesus Cristo foi um homem que teve relacionamento com Deus. Sabe, nós precisamos não apenas orar, mas também no momento da nossa oração,
Deus fala conosco através da palavra, porque na palavra estão afirmações de fé para a nossa vida. Sabe, irmãos, um dia perguntando um amigo, eu falei, cara, como que você faz para você passar dias difíceis? Quando você está passando dias difíceis, o que você mais faz? Ele fala assim, eu oro e eu busco ler a palavra. Fala assim, mas por que ler a palavra? Ele fala assim, porque lá está escrito todas as promessas de Deus para a minha vida. Todas as vezes que eu estou em intensa confusão, todas as vezes que eu estou perdido no caminho, eu vou para a palavra, porque aqui tem tudo que eu preciso, aqui é meu alimento. E se eu estou fraco, eu me fortaleço. Se eu estou perdido, eu me encontro. Sabe, em dias de guerra, em dias de batalhas espirituais, nós precisamos de buscar a Deus. Nós precisamos de ler a palavra. Nós precisamos de nos alimentar mais e mais de Deus. Nós precisamos de fazer um jejum. Jejum de várias coisas. Não apenas jejum de alimento. Mas nós precisamos fazer jejum de palavras. Nós precisamos fazer jejum de dúvida. Irmãos, quantas dúvidas nós temos no nosso coração. Nós precisamos arrancar esse monte de dúvida que existe dentro de nós. Porque a palavra de Deus, ela nos direciona. A palavra de Deus, ela nos mostra todos os lugares que nós precisamos passar. Ela é luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus. Jesus Cristo, no Getsemane, ele passou por um momento de solidão. Porque Getsemane é lugar de solidão. O texto diz que Jesus Cristo se afastou deles. Deles quem? Seus discípulos. Você vê que sempre Jesus Cristo andava com 3 em alguns lugares. Sempre que ele ia orar, ele levava Pedro, Tiago e João. Nesse texto em específico, ele leva todos os 12. Ele leva todo mundo. Fala assim, venham vocês atrás de mim aqui. E Jesus Cristo fala com eles, vamos orar. Jesus Cristo sabia que dali seria um momento de solidão. Ele sabia que ali ele precisava de alguém junto dele orando. Jesus Cristo chama esses homens e chama eles para orar. E Jesus sobe, mas os 3, depois ele sobe de novo e sai mais sozinho. E quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele fala assim, pelo amor de Deus, não dá para contar com vocês não, vocês são fracos demais. Vocês já estão dormindo já? Mas você sabe por que eles estavam dormindo? Por causa do nível de batalha que eles estavam enfrentando. Eu não sei se você já prestou atenção nisso. Todo culto que você chega, se você começar a dar sono, levante do seu lugar e vai orar. Irmãos, algo que tem roubado a nossa presença diante da face de Deus é o sono, é o cansaço. E Jesus Cristo estava aqui junto com seus discípulos em extremo cansaço. Jesus Cristo estava ali em luta, porque a luta, a batalha espiritual, nós temos uma visão de batalha muito longe. Batalha espiritual, quando Paulo vem falar sobre a batalha espiritual em Efésios, ele mostra que é uma luta corporal, é uma luta corpo a corpo. Não é como a nossa mente pensa que é uma luta longe, lá nas regiões celestiais, lá no terceiro céu, lá não sei aonde. Não, é luta corpo a corpo. É uma luta intensa. E nesse momento de luta, Jesus Cristo esteve só. A Bíblia diz que ele se retirou, se afastou e se ajoelhou e foi orar. E nesse momento que ele afastou e foi orar, ele buscou a companhia de Deus. Ele orou ao Pai. Sabe, solidão faz parte do preço de querer manifestar o reino de Deus. Todo homem, toda mulher que decide, que se propõe a agarrar a visão de Deus e não a sua, ele vive por muitos momentos de solidão. Você sabe por quê? Porque nem todos entendem quando Deus te manda fazer algo e algo que está totalmente fora do script. Algo que está totalmente fora da contramão, literalmente na contramão de tudo que está acontecendo. Deus te manda fazer algo e você fala assim, eu vou ter que fazer. Todo mundo olha e fala assim, é doido. Não é normal.
Está todo mundo indo para cá, você está indo para cá. O que está acontecendo, Sinara? Você está indo na contramão de todo mundo. Está todo mundo indo para a direita, você está indo para a esquerda. Sabe, um homem e uma mulher que decide manifestar o reino de Deus, a solidão faz parte dessa vida dele. Porque nós estamos vivendo no tempo da igreja de Laodiceia, no tempo onde a opinião popular é muito necessária, mas nós não somos Laodiceia, porque nós temos a opinião de Deus. A opinião do povo, a opinião do mundo não é importante para nós. Por mais que o tempo de Laodiceia em que nós estamos vivendo, o povo quer dar opinião para tudo. Hoje nós temos homens e mulheres que são formados no chat GPT, que sabem solução para todos os problemas, mas não consegue resolver nem a dele. É simples assim. Irmãos, nós precisamos de buscar a opinião de Deus. Tudo que nós formos fazer. Um homem e uma mulher que vive manifestando a presença de Deus, a opinião de Deus é a mais importante para a vida dele. Sabe? E quando nós estamos sós, até os nossos amigos falam assim, larga a mão desse negócio, moço. Para com isso. Você está perdendo tempo, você está cansando. Você está cansando à toa. Para com isso. Sabe? Todos os homens que tiveram uma visão além do que eles estavam vivendo, eles andaram sozinhos. Eles andaram sozinhos. Alguns homens famosos, igual Darwin, estudou sozinho. Nós vemos homens famosos como Da Vinci. Ele ia para o seu porão, para o lugar, e pintava seus quadros, fazia tudo o que precisava, escondido, sozinho. Paulo, as cartas mais incríveis que nós lemos hoje de Paulo, foi escrito sozinho em uma prisão. Sabe, nós precisamos entender que nem todo mundo vai andar atrás de nós. Eu preciso te informar isso, porque se você decidir de fato viver a vida de Deus a partir de hoje, ou se você já decidiu, você está andando sozinho em muitos lugares. Se você ainda não decidiu, você precisa entender que se você decidir buscar a presença de Deus, se você decidir manifestar a presença de Deus e viver o reino dele, você precisará ter um retiro forçado de solidão. Irmãos, eu lembro na minha juventude, quando eu aguentava ainda, eu estudava até de madrugada. Quantas vezes a Rita, minha esposa, levantava 3, 4 da manhã e falava, meu bem, você não vai dormir não, amanhã às 6 horas você tem que estar de pé. Eu falava assim, não, eu preciso terminar de estudar isso aqui. Enquanto eu não terminar, eu não vou dormir. E eu ficava sozinho, eu, meu computador, a luz do computador, e ali eu trabalhando, buscando, aprendendo. Sabe, enquanto Jesus estava naquele monte Getsêmani, anjos e demônios eram testemunhas daquilo que ele estava passando. O chão naquele lugar era testemunha, porque a Bíblia diz que ele suou. E ele suou gotas de sangue. Suar gotas de sangue, a ciência hoje entendeu que é a maior pressão que o ser humano pode sofrer. Quando ele sofre uma intensa pressão, os poros dele saem sangue. Sabe? Deixa eu te falar algo. Deixa eu te fazer um convite nesses dias. Dias de intensa luta, nós precisamos de retirar alguns minutos e buscar a Deus a opinião dele a respeito daquilo que precisamos fazer. Irmãos, desligue desse mundo um pouco e busca em silêncio escutar a voz de Deus. Jesus Cristo, no monte, ele não deixou de falar a verdade, de desabafar o seu coração. Quando ele vai e volta, seus discípulos estão dormindo, ele fala com eles. Mas vocês estão dormindo? Vocês não conseguiram vigiar comigo nem uma hora? Porque uma hora, irmãos, eu não sei se você sabe, mas para o judeu, o mínimo de oração que eles precisam orar por dia é 1 hora. E Jesus Cristo fala,
Não tem nenhuma hora que eu subi e já desci, vocês já estão dormindo? Vocês não conseguem ficar nenhuma hora acordados? Mas a luta estava intensa. Sabe, nós precisamos entender que falar o que está no nosso coração nesses dias para Deus é importante. É necessário que você fale com Deus, desabafe o seu coração. Viva uma vida sem máscaras. Viva uma vida nua diante de Deus. O grande problema que nós temos nesses dias é de homens e mulheres que não têm coragem de desabafar nem com Deus. Irmãos, nós vivemos dias intensos que nós precisamos jogar para fora tanto lixo que entra para dentro de nós. Nosso dia a dia é tão intenso, nosso dia a dia é tão cansativo, que você precisa de um tempo para você jogar para fora aquilo que foi colocado para dentro de você. Sabe, esse tempo é um tempo onde você ajoelha no seu quarto, coloca um som que você gosta para ter um relacionamento com Deus e olha dentro dos olhos de Deus e fala assim: Pai, eu estou aqui. Estou vivendo dias difíceis. Meu coração está dilacerado. Minha mente passa um turbilhão de coisas, mas eu não abro mão da sua presença. Eu preciso desabafar o meu coração. Eu preciso de dizer tudo o que passa dentro de mim. Eu preciso falar tudo aquilo que eu desejo para o Senhor. Mas eu preciso também de uma opinião sua a respeito de mim. Eu preciso de uma opinião. Sabe? Nesses dias de decisão, aonde Jesus estava ali nos últimos momentos antes de ser preso, ele entendia que ele precisava ser totalmente submisso a Deus. Um homem e uma mulher que vive manifestando o reino de Deus. Um homem e uma mulher que decide buscar a presença de Deus acima de tudo. Ele precisa sim ser totalmente submisso a Deus. Porque a submissão é o que vai levantar o nosso nível de autoridade. A submissão a Deus é o que nos faz ter autoridade sobre as trevas. A nossa submissão ao Pai é quem nos leva a dizer ao doente: seja curado. É a submissão a Deus que nos dá a ousadia de estar em alguns lugares. E Jesus Cristo, nesse momento, ele falou com Deus: Pai, não faça a minha vontade. Eu não estou suportando. Mas eu também não abro mão de cumprir a vontade do Senhor nesse dia. Sabe, nós precisamos de controlar a nossa ansiedade falando com Deus. Nós precisamos de controlar a nossa vida, entregando a nossa vida nas mãos de Deus. Submissão fala de um homem e de uma mulher que entrega a chave da sua vida para Deus. Submissão fala de um homem e de uma mulher que deseja não tomar conta da sua vida. Sabe, nós precisamos entender que o dono da nossa vida não somos nós. Que se você toma uma decisão sua, a responsabilidade de Deus não é com você. Agora, se você toma uma decisão baseada na opinião de Deus, Ele tem compromisso com você. Jesus Cristo disse: se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, Pai, eu estou preparado para fazer tudo aquilo que o Senhor desejar nesses dias. Sabe, nós estamos vivendo dias onde nós precisamos de soltar as rédeas da nossa vida, de soltar a direção de tudo que nós temos feito e entregar nas mãos de Deus. Nós precisamos de nos render totalmente a Ele, porque é na nossa rendição que Ele vai trabalhar. É na nossa entrega que Ele vai fazer algo. Até mesmo porque Deus nunca faz algo que nós podemos fazer. Irmão, se você pode fazer, presta atenção, Deus não vai fazer por você. Mas se você não pode fazer, tenha uma certeza. Deus pode fazer por nós. Vida de submissão é uma vida de autoridade. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Submissão e autoridade parecem coisas extremamente antagônicas, mas não é.
Submissão e autoridade caminham juntos. Jesus Cristo era totalmente submisso à voz do Pai. E por causa dele ser totalmente submisso à voz do Pai, ele tinha autoridade sobre tudo. Enquanto o primeiro Adão perdeu toda a autoridade na terra, Jesus Cristo teve toda a autoridade como Filho de Deus. O último Adão que veio para restaurar a autoridade que foi perdida no Éden, ele tomou as chaves da morte e do inferno com a sua ressurreição. E ele deu toda a autoridade para mim e para você. Nós precisamos nos empoderar da autoridade de Deus nesses dias. Como que nós fazemos isso? Nos submetendo totalmente a Deus. Submetendo em obediência. Lutero, quando se rendeu a Deus de fato, quando ele entregou tudo que ele sabia, quando ele entregou tudo aquilo que ele pensava, quando ele entregou todas as suas opiniões nas mãos de Deus, ele viu nascer uma reforma. Reforma essa que nos abençoa até hoje. Reforma essa que nos trouxeram os maiores conteúdos teológicos que nós usamos até hoje. Sabe, nós precisamos entender que quando nós nos rendemos a Deus, algo novo pode surgir a partir das nossas mãos. Jesus Cristo se rendeu à autoridade do Pai. E por causa dele ter se rendido à autoridade do Pai, foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra. Se eu fosse você, listava tudo que você acha que tem direito, todas as suas opiniões, tudo aquilo que você pensa em relação à vida, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que o seu coração quer, liste tudo, irmãos. Deus ama pessoas organizadas, mas antes de tomar a última decisão, pega tudo e coloca nas mãos de Deus. Fala assim: Pai, aqui está tudo que eu penso, aqui está tudo que eu quero, aqui está o meu coração, aqui está o meu desejo, aqui está o meu pensamento, aqui está a minha humanidade totalmente aqui. Eu quero entregar nas suas mãos, porque sem a sua opinião eu não posso caminhar. Sem o Senhor falar, eu não consigo andar. Guarde tudo isso, coloque nas mãos de Deus e em alguns dias você será surpreendido por uma doce voz que vai falar ao seu coração algo que você talvez nunca conseguiria escutar. No Getsemane, no lugar de decisão, depois que Deus se rende totalmente a fazer a vontade do Pai, em fazer a vontade do Pai, depois que ele se rende totalmente, o texto diz que apareceu um anjo do céu e esse anjo o fortalecia. Uau! Ah, irmãos, você pensa só, você servindo ali, e isso aconteceu com Deus, com Jesus em 2 lugares. Lembra do deserto? Quando o diabo falou para ele, transforma essa pedra em pães, ele falava: não é você que me dá opinião. Ah, olha aqui, eu te dou todo esse reino. Sua opinião para mim não é importante. E a Bíblia diz que depois da tentação, quando ele passou por tudo aquilo, os anjos vieram e o serviram. Sabe, irmãos, em dias de lutas, se nós buscarmos nos render a Deus, nós seremos também agraciados com a presença dEle, com o poder dEle, com algo sobrenatural vindo do céu. E eu vou te falar, as palavras de Deus não é como palavra de um homem, que pode voltar atrás. As palavras de Deus nunca voltam para si vazia. Nós precisamos entender, anjo aqui representa facilidade, representa novas ideias, representa novas conexões. Preste atenção, se você entender que você, sem Deus, você não é ninguém. Se você entender que sem a opinião de Deus na sua vida, você não consegue, e você tomar uma decisão de caminhar segundo a vontade do Pai e não segundo a sua, preste atenção, você poderá ser surpreendido.
Depois da sua rendição, em 2 Crônicas 7,14, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Sabe, tudo na nossa vida acontece após o momento de rendição. Tudo na nossa vida acontece após um período de humilhação. Ah, pastor, mas eu vou me humilhar, irmão. É o que temos para hoje. É o que precisamos. Sabe, isso é o menor das coisas que nós podemos fazer. Nos humilharmos perante a potente mão de Deus. Porque é após essa humilhação que Ele vai nos exaltar. Eu tenho dito que todas as nossas vidas, toda a nossa vida, tudo aquilo que fazemos, todas as nossas anotações, todas as nossas decisões, tudo aquilo que fazemos são semeaduras no reino de Deus. Não se preocupe. Não tente lutar com a sua justiça própria. A nossa justiça é como trapo de imundícia perante Deus. Nós precisamos de buscar a manifestação do poder de Deus, independente do que aconteça. A nossa fé precisa estar inabalável nele. Porque quando a nossa fé está inabalável nele, é que ele se manifesta com a glória sobre nós. Nós precisamos de buscar o poder de Deus, de buscar uma resposta nele, para que a nossa fé seja de fato inabalável. Sabe, irmãos, Getsemane na nossa vida é um lugar de decisão. Lugar aonde nós colocamos todas as nossas razões. Getsemane é lugar de lágrima, é lugar de oração, é lugar de pressão, é lugar de entrega total, é lugar de solidão, é lugar de intensa batalha espiritual. É lugar de abrir o nosso coração para Deus. Mas é lugar também aonde Deus mostra para nós a intensa graça, o intenso amor dele para conosco. Porque quando nós tomamos a decisão certa, Deus provê tudo aquilo que necessitamos para a nossa vida diária. Sabe, nós precisamos de tirar todo dia o nosso momento de Getsemane, fazer o culto de Getsemane na nossa casa, com a gente mesmo. Ir para o quarto, trancar a porta e buscar a Ele, falar assim, Deus, aqui está todo o meu dia. Ó, eu estou chateado com isso, com isso. Eu acredito que eu tenho razão nisso, nisso e nisso. Eu preciso fazer isso e isso, mas não sei se eu posso fazer. Eu desejo isso, mas não sei se o desejo é meu, se está conforme o Senhor escreveu a meu respeito, mas eu preciso saber da sua opinião sobre a minha vida. Eu não vou fazer nada que o meu coração deseja sem a opinião do Senhor. Porque Getsemane é lugar de decisão. Jesus Cristo um dia decidiu entregar a sua vida por causa da minha vida. Ele decidiu morrer, foi o lugar aonde decidiu. Jesus Cristo até aquele momento ele podia falar, eu não vou para a cruz. E quando os homens foram o prender, Jesus vira para ele e fala assim, para que vocês estão vindo para mim com esse monte de ferramenta? Eu vou me entregar. Preocupe não, eu me entrego. Eu me entrego. Eu estou aqui para cumprir a total vontade do Pai. Eu não estou aqui para cumprir a vontade que está no meu coração. Eu não estou preocupado com o que eu desejo. Eu estou preocupado com o coração do Pai. Eu estou preocupado com aquilo que Ele colocou na minha mão para que eu venha fazer. Sabe, nós precisamos de ter um retiro com Deus todos os dias, irmãos. Retiro com Deus aonde nós vamos entregar para Ele tudo aquilo que nós pensamos. Tudo aquilo que precisamos. As nossas impulsões, os nossos desejos, as nossas vontades. Da mesma maneira que Getsemane é um lugar de morte, Getsemane também é um lugar de vida, é um lugar de vitória, é um lugar de deixar um legado. Jesus Cristo, ele não apenas morreu, ele não apenas sofreu, ele não apenas apanhou, ele não apenas foi solitário,
Mas a morte não pôde segurar ele. A morte não pôde segurar o Todo-Poderoso. A morte não pôde segurar Jesus, porque ele foi submisso. Nem a morte pode segurar. Ah, irmãos, a morte não tem poder sobre a nossa vida. A morte não pode ter poder sobre nós, porque o dono da vida está sobre a nossa vida. O Todo-Poderoso é sobre nós. É Ele quem dita o que precisamos fazer. Eu quero te convidar nessa noite a tomar uma decisão para com Deus. Decisão que vai mudar toda a sua vida. Decisão que vai te tirar de um ambiente talvez até cômodo. Decisão que vai te tirar de um lugar aonde você acha incrível. Mas talvez o lugar que você está pode não ser a vontade soberana de Deus. E nesses dias, nós precisamos entender que a opinião dele é muito mais importante do que aquilo que pensamos. A opinião dele é muito mais importante do que as nossas decisões. A opinião dele é muito mais importante do que as nossas vontades. A opinião dele é muito mais importante do que o nosso egocentrismo. Nós vivemos em um mundo onde o homem é o centro de todas as coisas. Irmão, o centro é Cristo. Nós vivemos em um mundo onde a opinião das pessoas vale muito. Presta atenção, a opinião de Deus vale muito mais. A opinião de Deus vale muito mais. Porque a opinião de um amigo pode não trazer para você algo eterno, mas a opinião de Deus pode. A opinião de pessoas importantes para você pode não te levar em alguns lugares em Deus, mas Deus, o desejo dele é que você suba todos os dias de nível com ele. Eu queria que você colocasse de pé. Queria que você colocasse de pé nesta noite. Entregasse a sua vida para Ele nesta noite. Sabe, fizesse de verdade, falasse com Deus, Deus, aqui está a minha vida. Tudo que tenho, tudo que sou, ou que eu penso que eu sou, ou tudo que eu penso que eu tenho. Porque muitas vezes a gente pensa que é, ou pensa que tem algo, na verdade não tem nada e nem somos ninguém. Mas o que temos vem dEle, e o que somos é para Ele e por Ele. Porque é para Ele e por Ele que são todas as coisas. Entregue nesse momento a sua vida para Deus. Diga a Ele, Senhor, aqui eu estou. Aqui eu estou. Estou totalmente rendido a Ti. Me entrego totalmente ao Senhor. Porque aonde a Tua presença está, a minha rendição, a minha entrega é tudo. É tudo. Porque a minha entrega nas Tuas mãos faz brotar o sobrenatural. Ore para o Senhor nessa noite, busque Ele. Ore a Ele. Tu és rei. Diga a Ele, eu vou me entregar totalmente a Ti. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar
aquilo que me custa, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia, mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar tu és real. Por me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar, santificar aquilo que me custa, tu inclinarás